Então vamos rodar esse diacho aqui. Vou bater a palma. Seguinte, eu tô com um amigo muito especial pra mim. O nome dele é Haroldo e ele é professor de inglês. E cara, muito bom mesmo. But sabe? my students call me Harold. O cara simplesmente fala inglês fluente. Parece alguém que vive em um país de língua inglesa, só que ele nunca saiu do país. Daí hoje a gente está conversando aqui uma curiosidade de como que ele alcançou esse nível extraordinário aí da língua. Eu acho que é atuando nos filmes do Blade, né? Mas... Pode ser. Ou no Bridgerton. Tem uma série chamada Bridgerton, confiram, tem a minha participação lá. Tá bom, vai. Conta lá esse lance aí de... Bridgerton? Não, cara. Como você aprendeu a falar inglês assim, cara? Bom, antes de mais nada, eu agradeço aí o convite. É uma honra sempre estar aqui na sua ilustre presença. Que isso, cara. Você Bom. tá na Amaro House e sempre está aberto. Amaros Studios, quase Universal, SA. quase Warner Bros. Depois vai ter uma vinhetinha mais apropriada. Bom, como começou? Começou com curiosidade. Antes de mais nada, eu queria entender o que o pessoal falava nas músicas que eu ouvia. Se eu tô ouvindo, de repente, um cara cantando ali e tal, uma das bandas que eu mais gostava era Aerosmith, de repente o cara tá me xingando ali, eu tô lá, todo felizão. Então, partiu de curiosidade. Agora eu tenho Antes antes de você continuar, a música Pink. de Aerosmith? É. Pink, it's my É o quê? favorite crayon. Yeah! Na verdade ele fala a respeito da cor rosa mesmo, e ele descreve igual por exemplo nesse trecho mesmo que eu cantei, ele fala que pink é o giz de cera, o lápis de cor dele favorito. Ele fala pink is the color of passion. Não, legal. É porque tem muita gente que tem problema com sexualidade, né? Sim, Fala, não, sim. eu vou escutar Pink. Não, mas é uma música muito legal, e ele descreve que o rosa faz parte de várias coisas. Sim, é que ele usa roupa de mulher, né? Ele Sim, gosta, né? inclusive no clipe do Pink ele tá com a saia rosa, então... Mas é uma das melhores bandas do mundo, Sim. sem dúvida. Exatamente, e foi uma das primeiras que eu comecei a ouvir. Então, por conta disso, me trouxe curiosidade. O que eu tô ouvindo nessa música? Se de repente, no começo eu cantava no inglês todo inventado, todo errado, só pra parecer que o som era parecido com aquilo que eu tava ouvindo. Mas eu me pegava perguntando, e se de repente eu tô cantando uma coisa que é ofensiva pros outros ou pra mim mesmo? Então, no começo eu tentava traduzir os títulos, pegava o dicionário mesmo, ia traduzindo palavra por palavra. E aí, posteriormente, eu tentava fazer isso com a letra inteira. Na época, como eu era adolescente, só cursava o ensino médio, então tinha muito tempo livre. Não tô fazendo nada, vou traduzir essa música. Era isso e ficar jogando videogame, né? Também. Tentando passar de fase. Né? Também, exatamente. O primeiro PlayStation a gente nunca esquece. E foi uma das coisas que mais me auxiliou aí nessa jornada de inglês, por ver diálogos ali que se aproximavam bastante de diálogos naturais mesmo. Então era uma época que já tinha revista de videogame, mas ninguém ficava comprando revista. Os detonados, né, que falavam, Sim. mas eram caríssimos, cara. Sim, era uma exatamente. ou outra revista que saía lá na banca. Exatamente, e era só dos lançamentos, então de repente você pegava um jogo mais antiguinho, você não... E também não tinha graça, né? Sim. Pegar a revista e Que ficar... já dava todas as soluções, é fazer a prova com o gabarito do lado. Porra, Não você tem quer graça. jogar videogame pra passar, tentar pelo Pois nível é. de dificuldade, Exatamente. E aí fica tudo mais cara. facilitado. Já pensou jogar Mario Bros, cara? Pois é, sabendo onde pular, em que ângulo você tem que cair, não compensa. Não. E aí, dois jogos em particular que foram assim o destaque para que eu aprendesse inglês na marra mesmo, por causa das missões que eu tinha que fazer nos jogos. Um era o Metal Gear, que é um jogo de espionagem. Puta que pariu, Metal Gear. Metal Gear é um jogo sensacional, Top. um dos melhores jogos. Mais um dos mais difíceis daquela... Também. Pelo amor de Deus, Porque cara. justamente o comandante falava por rádio com ele, então você tinha que entender o que você tinha que fazer. Nossa, como
eu não tinha noção nenhuma de inglês. Tinha um disfarce que era uma caixinha de papelão que você tinha que usar e tal. Ficava, sei lá, cara, um mês, uma fase só, tentando, e acabava passando forçado. Não que eu tava entendendo aquela desgraça lá. Era só por tentativa. Tentou de tudo, não deu certo, então vamos nisso aqui. Esse aqui deu certo. Então. Tinha um disfarcezinho da caixinha de papelão que era. Cara, genial. Tinha uma área repleta de guardas, então você colocava a caixinha de papelão, você passava despercebido lá, ninguém sabia que você tava e era uma maravilha. Então, o que acontece? Metal Gear foi um dos pontos de destaque, assim. Inclusive, eu lembro que foi uma luta contra um mestre chamado Psycho Mantis, que era um cara que lia a mente e tal, e você tinha que tirar o controle do controle 1 pro controle 2. Eu tentava matar o cara de tudo quanto é jeito, não conseguia. O único jeito era tirar o controle do controle 1, colocar no 2, e isso era uma coisa que você só entendia porque o comandante lá do agente Snake falava pra ele. Qual que era a frase, então? Insert the controller port in port 2, ou seja, você tinha que inserir o encaixe do controle no Aí essa foi a frase que que você é quem você é hoje por causa disso. Foi por causa do Metal Gear, justamente de tirar o controle 1 e colocar no controle 2. Daí quando você chegou a pegar a palavra no dicionário e traduzir, daí você falou, caralho, que da hora. Mas é só isso que eu tenho que fazer? É só isso, e aí eu fiz daí de primeira. Você se sentiu fodão, falou assim, caralho, eu consegui, cara. Eu já posso vender essas informações. Então foi a primeira coisa que eu passei, porque tinha muita gente que não conseguia passar na época. Eu tentava matar o cara de tudo quanto é jeito, escondido, indo de peito aberto, e nada dava certo. Eu falei, mas tem que ter algum jeito, é impossível. E aí era a coisa mais simples do mundo. Quando eu tirei o controle do 1 e coloquei no 2, de primeira eu já consegui exterminar o bendito do Psycho Mantis. A Sony, de quem que era o jogo mesmo? Era da Sony, PlayStation 1. Mas, Não, era dos estúdios da Sony mesmo. Era um jogo da Sony. Caralho, os caras malucos. Pois é. Quanta gente não deve ter aprendido inglês na marra por conta dessa parte. Eu acho muito interessante isso, porque tem bastante gente que conta, né, que começou a se interessar pela língua por videogame, o filme, ou música mesmo, né? Inclusive, até em páginas de inglês, no Facebook, na internet, tem vários memes, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas tem vários memes que falam que os videogames ensinam inglês melhor do que as escolas. Justamente por conta disso, que a pessoa sente aquela ligação, aquela conectividade. Não, falar de escola, cara, não dá, né, cara? Eu, assim, escola normal, aula de inglês era só o verbo to be, olha lá, totalmente chato ficar repetindo aquilo lá. Daí eu tentei algumas escolas de idioma também, totalmente desinteressante. Claro que eu tenho um pouco de parcela de culpa desse desinteresse, mas as aulas, pelo amor de Deus, uma apostila desse tamanho, você ficar repetindo o verbo o dia inteiro, cara. Porque assim, a gramática, ela é importante, mas você não aprende a falar unicamente por gramática. Quando você aprendeu português, sua mãe não te ensinou com livros de gramática. Você aprendeu com vivência, com o dia a dia, vendo como as pessoas falavam e você imitava e repetia. Então, por mais que algumas pessoas aprendam inglês depois de jovens ou adultos, nessa parte não tem por que o processo ser diferente. Então você tem que observar, você tem que ouvir bem, você tem que repetir. Então no começo você praticamente é um papagaio. Você tem que repetir tudo. Se você vê alguém falando hello numa série, você tem que repetir hello na mesma entonação, na mesma velocidade. E aí você vai realmente conseguindo desenvolver. Eu acho interessante que isso me chama a atenção que quando você falou uma série que você tem que repetir na mesma entonação, aí eu acho que entra numa esfera muito melhor do que você simplesmente repetir uma frase de um livro. Exatamente. Porque além do inglês, você está aprendendo a entonação. Exatamente. Porque muitas vezes a comunicação, ela não é só a palavra, né? Sim, ela é visual, ela envolve
postura física, ela envolve uma variedade de coisas. Entonação, a velocidade que você diz, a palavra que você escolhe para enfatizar. E quando você está inserido num filme, por exemplo, você aprende isso também, né? Exatamente. Eu acho que vem dessa parte também, que falar como se fosse alguém que mora lá fora, que vive lá, que nasceu. Isso vai dar mais naturalidade na sua fala. Porque, igual, por exemplo, eu ensino tanto inglês americano como o britânico. E eles têm certas diferenças com o português daqui e o português de Portugal. Então, por exemplo, existem nuances que, se o aluno não acompanha, por exemplo, num filme, ou numa série, ou numa música, que é onde as pessoas têm uma pronúncia mais natural, só por um áudio de livro de inglês ele não vai pegar essas nuances. Por exemplo, num sotaque mais americanizado, o T, quando ele está no meio de duas vogais, agora eu vou passar para a parte um pouco mais técnica. O T, quando ele está no meio de duas vogais, ele tem um som parecido com o nosso R. Então, por exemplo, beautiful, pretty, what is. Então, são coisas que você só pega se você escuta pessoas conversando naturalmente. Se você vê o what e is, a tendência é isso aqui, what is. Mas ninguém fala isso no dia a dia. What is? What is this? What is this? What is that? Então é como as pessoas falam com naturalidade. Se você não acostumar o seu ouvido dessa maneira... Me dá mais exemplo disso, que eu achei muito legal esse tipo... Por exemplo, what is this? What is that? What is this? O que é isso? Então, por exemplo, se escreve what is this? Ok? Então tem certos sons da fonética que se você não tem um certo tipo de convívio com aquilo, se você não tem um acompanhamento, como eu falei, por música, por filme, você não consegue pegar essas nuances. Então, por exemplo, a pessoa leiga pegaria what is this e leria exatamente como a gente pronunciaria em português, mas não é a forma exatamente como eles pronunciam. Então é um tipo de coisa que você tem que ter um acompanhamento, você tem que ouvir e repetir várias vezes para que você tenha a desenvoltura necessária para pronunciar. Assim, as pessoas se apegam muito, eu tenho que pronunciar como um americano ou como um britânico. Não quer dizer isso, mas o mais aproximado que um americano ou um britânico falariam no dia a dia. Então, por exemplo, tem até aquele filme Uma Linda Mulher, Pretty Woman, porém se escreve com T. A maioria talvez iria ler pretty. Pretty seria um sotaque britânico. Então, no sotaque britânico realmente pronuncia Pretty Woman. Mas no sotaque americano, que é onde o enredo do filme se passa, tanto o título do filme como a canção do filme, eles cantam a Pretty Woman walking down the street. Então, Pretty Woman. Então, é o tipo de coisa que você tem que reparar várias vezes para você ver como é pronunciada uma determinada palavra. E como que você passa isso para os seus alunos? Você fala assim, não, vamos supor, eu sou seu aluno, você está me ensinando, pretendo ainda fazer aula com você. Estamos no aguardo. Que tipo de exercício você ia passar para mim, então? O que eu recomendo para qualquer pessoa, você pode ter o melhor treinador do mundo se você procura emagrecer, ou você pode ter o melhor professor de canto. Se você não pratica isso mesmo longe do seu professor, todo esforço é em vão. Então o que você precisa fazer? Você precisa praticar com coisas que você goste. Por isso que eu recomendo para os alunos, do que você gosta? Você gosta de uma série? Você gosta do Crepúsculo, por exemplo? Não tinha coisa melhor que você falar, tá bom, cara. Crepúsculo. Você gosta do Blade? Você gosta da série Bridgerton, que é uma série que tá em alta? Então assiste um determinado episódio que você gosta, que te chama a atenção. Assiste com a legenda em português mesmo. Crepúsculo é foda, hein? Pois é, Crepúsculo... Porra, mano, pra quem não sabe, Crepúsculo o cara nem fala no filme, velho. O cara só fica com aquela cara lá, tipo... Pois é, uma cara de morto, de vampiro morto e tal. Pra quem não sabe, temos aqui o ator do Crepúsculo, o Edward Cullen. Enfim. Tá mais pra Wolverine, né, cara? Agora já tá uma mistura ali de Edward com Wolverine. Então o que acontece? Eu recomendo uma coisa que o aluno goste. Se o aluno gosta de, sei lá, Game of Thrones ou qualquer outra coisa, pega um determinado trecho que chama atenção, assiste com a legenda em português. E depois volta o mesmo trecho e assiste com a legenda em inglês.
você vai assimilar aquilo que você leu na legenda com aquilo que vai estar na legenda em inglês depois. E aí você vai assimilar com a forma como eles estão falando. Mas se engana quem pensa que fazendo isso uma vez ou duas vai dar resultado. Não, você tem que fazer 3, 4, 5 vezes seguidas para você realmente pegar uma determinada pronúncia, um determinado contexto, uma determinada ideia, porque muita coisa do inglês não é simplesmente você traduzir do português para o inglês o que você quer dizer, mas você tem que entender qual que é a mentalidade, qual que é o contexto por trás daquilo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente vai oferecer alguma coisa em português, a gente simplesmente fala, você quer? Tá servido? Só que no inglês, se você fala você quer para algo assim, é considerado rude. Então ninguém usa esse tipo de linguagem lá. Quando eles vão oferecer alguma coisa, eles dizem, would you like some? Então você gostaria de um pouquinho? Certo? Não é uma coisa que nós estamos habituados aqui, mas é a ideia que eles utilizam lá. Então, por isso que eu falo que não se trata unicamente de tradução. Porque se eu falar quer, eu simplesmente vou falar do you want? Mas isso é considerado rude. Então a forma correta de oferecer algo é would you like? Então é isso que o aluno precisa ter em mente quando ele faz esse acompanhamento com filme, série, ou música, ou qualquer outra mídia que ele goste, porque ele tem que estar preparado para saber que nem tudo vai ser uma tradução exata, mas sim uma interpretação da ideia principal. Entendi. Muito curioso, cara. Exato. Agora Crepúsculo foi demais. É interessante esse tipo de coisa, porque muita gente acha que é simplesmente traduzir coisa e tal, e é uma coisa simples, mas não é. Vai muito além disso. Agora eu me lembro que eu assisti infinitas vezes, o filme que eu mais assisti repetidas vezes na vida foi... Cinderela? Não. Não, esse é o segundo. Ah, tá. Esse não podia revelar agora. Desculpa. Esse é o segundo. Ah, tá. Desculpa. Na verdade foi Frozen. Tá vendo? Nós falamos juntos, então. Não, cara. Procede. Eu era mais molecão, assim, eu gostava muito do The Doors. Uhum. Aí, assisti o filme do The Doors, cara, mais de 20 vezes. E dessas, quantas foram em inglês? Cara, eu acho que umas 3, 4 vezes. Legenda e áudio? Sem legenda? Legenda em português, áudio em inglês. Põe a legenda em inglês. Melhor. Põe. Mas eu lembro que chegou uma fase que eu até fazia os trejeitos do Jim Morrison e até, sei lá, decorava umas falas. Ele falava, faça isso em inglês. I'm the Lizard King, sei lá o Sou o lagarto, olha só que coisa poética. Lizard King, né? Pois é. Então, é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. É a questão do ensino afetivo. Você aprende porque o seu cérebro faz uma conexão emocional com aquilo. É uma coisa que você gosta. Você não está aprendendo porque você vai fazer uma prova e precisa saber. Não, você está aprendendo porque você gosta. Você quer saber como é aquilo no inglês. Como é que eu vou falar? Eu sou o rei lagarto. Olha que frase importante pro dia a dia. Mas também tem que tomar cuidado pro cara não assistir isso daí e depois ficar se achando como personagem do filme. Pois é, entrar no personagem. Não pode fazer que nem o Coringa fez no Batman, tal, que acabou não, o cara vai achar que é o Blade, vai sair... Também, vai sair com a katana aí, matando um monte de gente e aí não dá certo. Mas é interessante isso, porque exatamente você aprende por afetividade. É uma coisa que você gosta. Eu lembro que eu vi o filme do Jim Morrison e tinha uma frase que me chamou a atenção e eu aprendi. Aí você já aprendeu o verbo to be. I'm the Lizard King. I'm é verbo to be. Então, você não precisa daquela tabelinha que todo mundo passa na escola. Você aprendeu num contexto totalmente normal, natural e ficou memorizado. É isso que precisa ser feito. Agora, continuando, né? Quantos anos você já ensina inglês, assim? Curiosidade. Eu preciso falar porque aí eu vou revelar a minha idade e tal, fica uma coisa chata. Pô, mas você é o Blade, cara. O Blade tem mais... Pois é. Quantos anos? 600 anos. Sei lá, quase um milênio. Meio milênio aí, meio século, sei lá. Bom, o que acontece? Com o inglês, eu já trabalho há aproximadamente 20 anos. Então, eu já vi... Até então eu não tinha uma formação direcionada para isso.
Eu comecei dando aula de inglês porque eu tinha o conhecimento do inglês, mas eu não sabia como dar aula. Então eu meio que aprendi isso na prática. E o que aconteceu? Depois eu fui me especializar, fui fazer a faculdade de letras, que é direcionada para isso mesmo. E inconscientemente, quando eu fiz a faculdade de letras, eu vi que muitos métodos que eles apresentam a teoria na faculdade, eu já usava na prática sem saber que já era um método reconhecido. Então, muita coisa a respeito de aquisição de segunda língua, essa coisa do contexto emocional e afetivo, do ensino afetivo, que eu falei agora há pouco, são teorias que existem na faculdade, mesmo numa aquisição de segunda língua. Então, eram coisas que eu utilizava, mas não sabia que tinha uma teoria embasada em cima disso. Aí depois eu falei, isso aqui que eu já fiz, tem sentido, faz sentido. Então, já tem um tempinho que eu trabalho com inglês, aproximadamente 20 anos, e nesse meio tempo, assim, eu costumo variar a minha forma de ensino de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, por exemplo, tem alunos que me procuram porque eles vão fazer prova de mestrado. E na prova de mestrado tem um trecho de inglês. Mas eles não precisam falar, eles só precisam interpretar texto. Então a gente trabalha só com interpretação de texto. Tem um aluno que vai trabalhar de au pair nos Estados Unidos daqui a um ano. Então a gente trabalha o que ele precisa para passar na prova e posteriormente dentro do contexto de au pair, que é tomar conta de criança e tal. Então como é que você vai xingar a criança de capeta, demônio? Não é nada disso. O que é trocar fraldas? Change the diapers. Change the diapers. Bom, então você abre assim. Você vai sair do Brasil para trocar fraldas. Porque assim, tem crianças de idades variadas. Então são desde recém-nascidos até crianças. Só uma... tá, desculpa por estragar o momento. Sim, limpar o poop ali. Que é como as crianças chamam o cocôzinho, poop. Então, assim, as pessoas têm que estar preparadas para situações do dia a dia. De repente a criança vai pedir uma mamadeira, de repente a mãe da criança vai pedir para dar banho. Ou então, sei lá, né, você está cuidando de uma pessoa, um ser humano. Sei lá, ela tem algum problema médico. Sim, você precisa saber alguma coisa bem específica, sei lá, já pensou, tem alergia, alguma coisa que... Intolerância à lactose, por exemplo, que é uma coisa até comum hoje em dia, mas que pode causar algum problema. Então, de repente, a mãe põe um aviso lá, don't feed the kid with milk. E aí, que para quem não sabe, não alimente a criança com leite. E aí você pega um copo de leite e dá para a criança. Então imagina já o problema que dá tudo isso aí. Então por isso que é interessante, desde as coisas mais básicas. Então, por exemplo, esse don't, mesmo que a pessoa não saiba o que é feed ou coisa do tipo, mas milk também é uma coisinha fácil de assimilar. Então don't e milk. Mesmo que você não entenda tudo, por exemplo, tanto quando você lê um texto ou quando você fala com alguém, você não precisa entender tudo. Mas você pode pegar palavras-chave ali para formar a informação que você precisa. Então, se você vê o don't, que é negativo, e o milk, então você já consegue assimilar, talvez não é para usar esse leite aqui por algum motivo. Então, pois né? Olha que perigo. Pois é. Imagina. Pois é, então tá vendo só como o inglês pode até salvar vidas. Muito bem, muito bem. Você acha que dá para aprender inglês em 15 dias? Dá pra aprender inglês em um dia, eu te ensino agora, conta em 5 minutos. Baixa aí, faz download aí. Pois igual Matrix, né, através de um chip. Mano, eu não aguento, velho, eu tô lá no meu feed, descendo lá o Instagram, daí vem um cara fala assim, olha só, eu vou chamar atenção pra você, você não sabe falar inglês? Olha, falar inglês é muito necessário no dia de hoje. Eu posso te ensinar, em 2 semanas você vai estar falando fluente. 500 palavras em 2 dias. Basta depositar 100zão aqui na minha conta. Clica aqui no Saiba Mais que você vai... passa o cartão, né? Exatamente. Então, o que acontece? Teve uma proliferação de perfis ensinando inglês, porque tem toda essa questão do marketing digital e coisa e tal. Então, as pessoas, elas treinam para pegar as dores dos outros e trazer para elas. Você tem esse problema, eu tenho essa solução. Eu tenho exatamente o que você precisa. Então, você vai viajar daqui 6 meses, 1 semana, não sei quando,
eu te ensino a falar inglês em 3 semanas. Você vai, daqui 6 semanas eu te ensino em 3. Só que, assim, não é viável, não é uma coisa que na prática realmente funciona. É porque isso é uma coisa muito ampla. O que acontece? As pessoas confundem proficiência com fluência. Fluência vem de fluir. Então, se você falar alguma coisa de maneira fluida, você já é fluente. Você pode ser fluente no básico, no intermediário, no avançado. Então, se você fala um Hi, how are you? Sem hesitar, sem ficar pensando, você já é fluente no básico. Sem problema nenhum. Agora, proficiência é realmente você conhecer uma grande gama de palavras, falar desde física nuclear até porque que o cachorro cagou no quintal. Então, abrange um vocabulário das mais diversas áreas. Proficiência é uma coisa que realmente leva anos. Mas a fluência, como eu falei, ela engloba você procurar praticar o inglês com situações do cotidiano, que é onde entra filme, série, porque você vai ver como as pessoas se comunicam, nem que seja para pedir um copo d'água, mas se você consegue fazer isso sem gaguejar, sem ficar hesitando, você já está fluente numa competência básica. Então, você está fluente, de certa maneira. Do que a gente ia falar mesmo? Cara, você é o dono do talk show aí. Caralho, viu? Eu posso falar de inglês a noite toda, o que vocês quiserem saber aí. Mano, lembra daquele dia que a gente tava lá em Ubatuba? Ubatuba. No hostel. Qual que era o nome do hostel mesmo? Tribo, muito bom hostel. E a gente conheceu, você conheceu, né? Que eu não entendia nada que a menina falava. Uma gringa da Alemanha. Isso. Que ela tava viajando na América do Sul. Sim, fazendo um mochilão ali e tal. E, mano, a velocidade de você conversava em inglês com aquela garota, mano, eu falava, mano, ele não fala só inglês, ele fala a língua da mulher também. Pelo amor de Deus, fiquei perdido lá, era... Falei, cara, foi aquele dia que eu não conhecia a sua fluência em inglês. Eu conheci esse meu outro lado. Não, a gente tipo, já era amigo, só que nunca paramos pra ficar falando da tua profissão que você fazia, e você também tava cagando pra essas coisas, né? Mas, cara, esse dia que você começou a falar inglês com essa mina, eu falei, mano, esse cara é diferenciado. Legal. Foi, mano, me conta mais, conta dessa história aí pra... Então, como você mencionou na introdução do vídeo aí, eu ainda não fui pra fora. Pretendo em breve, mas ainda não fui pra fora. Então o que acontece? Em uma das escolas que eu já trabalhei, já teve gente, eu lembro que teve uma russa que foi entregar currículo e não falava português, só falava inglês. E fui eu que recepcionei? É isso? Eu acho. Recepcionei? Você falou recepcionei? Recepcionei. Tipo, em inglês você não buga, mas em português... E eu lembro de uma das escolas que eu trabalhei e teve uma russa que foi procurar emprego, inclusive fui eu que recepcionei ela. E ela não falava nada de português, só falava inglês e russo. E foi uma experiência assim, a primeira vez que eu conversei de fato com alguém de fora. Então eu falei, nossa, isso realmente é uma coisa que eu posso fazer e consigo ver ali o resultado. E mas me conta essa história, russa, mas russa onde? Como que foi? Em Mauá, na cidade de Mauá. Pode ser uma viagem. Não, é tipo um pleonasmo. Mauá é tipo o Acre do grande ABC. Não, assim. é tipo você falar que a coisa tá russa em Mauá, daí já tá no nível... Pra vocês verem o patamar de... Você tá no nível o quê? Tipo... Meu primeiro emprego era uma escola de inglês, onde eu tinha estudado o meu primeiro curso de inglês, e a dona da escola não estava lá na hora, e apareceu uma russa lá na recepção perguntando se podia entregar currículo, que ela queria dar aula de inglês. Eu falei, mas do you speak Portuguese? No, I don't. Okay, you can let your resume here and then we call you. E aí foi bem interessante, porque
ela mesma tinha dito que ela não falava nada de português, só falava inglês e russo. E foi uma coisa totalmente inesperada, porque Mauá é uma cidade pequena do Grande ABC, então quando que você vai imaginar que tem uma russa andando pelas ruas de Mauá? É uma coisa totalmente improvável, mas aconteceu. Não, Mauá, assim, desculpa, cara. Cidade pequena do ABC. Por os padrões do ABC é uma cidade Mano, pequena. você tem noção, Mauá é a maior densidade demográfica do estado de São Paulo. Isso eu já não sabia. E aquilo dali é o quê? É o Brasil. É o fervo ali do ABC. Eu fico imaginando. Muito bem, agora eu fico imaginando, cara. Só quem não conhece, imagina essa russa andando lá no centro de Mauá. Aqueles açougues jogando água tudo na calçada, aquela gritaria. Foto na hora, um monte de coisa. Foto na hora, pra quem não sabe, é uma senhorinha. Parece La Paz, então, os bolivianos. E os golpes, cara. Do Leal. Então. Sair com dente de ouro. Daí pra pior. Mas, enfim, apareceu uma menina que era russa, não sabia nada de português, foi lá procurar um emprego e eu, na maior boa vontade, atendi. E falei, nossa, mas eu consigo comunicar com uma pessoa que não tem nada do português, assim. Então foi o pontapé inicial. E aí, anos depois, foi onde a gente fez a viagem para Ubatuba. E eu acabei conversando com a menina lá, eu tinha até ela nas redes sociais há algum tempo atrás. E foi uma experiência bem gratificante, porque foi uma das diversas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com alguém de fora. E foi bem interessante, porque teve vários episódios engraçados, assim, digamos. Porque no hostel, onde a gente tinha se hospedado, tinham poucas pessoas que falavam inglês. Então ela se sentia um pouco sozinha, não tinha com quem conversar e tal. E quando eu percebi que ela era gringa, eu já falei, opa, vou conversar com essa menina. E foi onde ela começou a falar, começou a contar da vida dela e coisa e tal. Falou que meu inglês era muito bom, só que lá na Alemanha eles aprendiam inglês desde os primeiros anos de escola e coisa e tal. E ela ficou surpresa quando eu falei que normalmente eu fiz um curso à parte a partir da adolescência. Ela falou, mas você tem que pagar um curso à parte para aprender inglês? Não sei o que. Eu falei, sim, aqui no Brasil as coisas são um pouco diferentes. E foi interessante porque na ocasião a gente estávamos consumindo algumas cervejas, né? Não pode falar a marca porque a gente está fazendo merchandising aqui. Não, porra, a gente tá tomando essa cerveja. Então aqui. Tudo bem, então vamos falar. Era a Budweiser, a gente estava com um isopor cheio de Budweiser. E eu ofereci pra menina e ela falou que não, obrigado, porque lá na Alemanha eles tinham cerveja de verdade, não era essa água com gosto que a gente tem aqui. Então, essa água com gosto, né? Tá bom, né? A menina é da Alemanha, então ela tem propriedade pra falar sobre isso. Mas ela tá um pouco certa, né? Sim, a gente bebe umas coisas bem ruins aqui. Então, a gente paga caro por isso ainda, né? Cerveja Sol, Itaipava, daí pra pior. Mas enfim. E aí foi bem engraçado, porque eu comentei com ela que eu não sabia nadar e coisa e tal, e o hostel onde a gente estava hospedado era perto da praia. E ela se ofereceu para me dar aulas de natação, porque eu não lembro se ela era instrutora de mergulho ou alguma coisa do tipo. Mas ela falou que me ensinaria a nadar. Eu falei, tá bom, né? Vamos nessa. Não, é assim, o que me chamou a atenção, você começou a conversar com ela, não tava entendendo nada, eu falei, mano, deixa eu curtir, tipo, à noite. Comecei a olhar para as estrelas lá, falando, puta, que céu muito louco aqui na praia, que da hora. Peguei uma cerveja, comecei a beber lá na área lá do hostel. Sim, que era perto de uma piscina ali. E vocês... Eu falei, mano, que conversa maluca. O que será que eles estão conversando? Que caras malucos, né? Que gente maluca. Eu falei, caramba, mano. Daí, de repente, uma coisa assim que eu entendi, porque tipo, eu entendo alguma coisa de inglês, só entendo, né? Ela falou, nossa, mas você fala tão bem inglês, onde você aprendeu esse inglês? Eu lembro que ela falou isso pra você. Sim, e aí pra ela foi uma surpresa que eu comecei a de fato aprender depois de adolescente, não desde criança. Não, e não foi só isso. Ela falou assim, nossa, aqui no Brasil,
ensinam bem inglês nas escolas, né? Sim. Não é bem assim. Como assim? Então, aí realmente ela ficou surpresa quando eu falei que aquele nível de inglês, primeiro eu comecei aprendendo sozinho, como a gente falou, mas posteriormente eu fiz cursos de inglês. Então, quando eu expliquei para ela que eu tive que pagar um curso à parte para aprender inglês, ela ficou sem entender, porque na Alemanha as crianças já aprendem os 2 idiomas desde criança. Então já é uma coisa comum do ensino regular de lá, mas que para ela causou estranheza saber que eu tive que pagar um curso fora da escola para aprender inglês. Então foi uma situação bem engraçada, assim, quando ela, mesmo você não entendendo tudo que ela falou, você pode perceber a reação de surpresa dela. Então isso foi impagável, digamos assim. Puta, mas também, né, o choque cultural com uma garota dessa, que ela também era nova, né? Sim. Aparentava ter um rolê muito maluco, né? Sim. É uma situação bem inusitada e tal. A mira te ensinando a boiar lá, né? Sim, porque até hoje eu não sei nadar, nunca aprendi a nadar. E a menina se ofereceu pra me ensinar a nadar. Eu falei, ok, né? Beleza. Não, e, mano, ela se boiando assim, e ela se segurando. Daí quando ela soltava, você parecia uma pedra. Afundava. Eu falei assim, mano, o maluco é feito de pedra. Então vai morrer afogado ali, não vai ter jeito. Pior que a gente foi numa praia sem onda, sei lá. Sim, era um lugar bem tranquilo. Praia Vermelha do Sul. Sim, uma das praias mais bonitas, assim, de Ubatuba. E realmente foi uma experiência, assim, bem marcante, porque jamais esperaria tentar aprender a boiar com uma alemã me ensinando em inglês. Então, isso por si só já é uma experiência incrível. O mais engraçado que eu lembro é que, tipo, ela não te ensinou inglês, você já sabia, mas você ensinou português. Sim. Inclusive, na ocasião, a gente até gravou um vídeo com ela. Tem um amigo nosso tal, e a gente tinha uma brincadeira de põe a camisa por conta de balada, alguma coisa do tipo. E a gente gravou um vídeo com ela falando em português, põe a camisa para esse nosso amigo que se chama Eloir. E ela gravou essa mensagem e foi, você só precisa falar, põe a camisa, Eloir. E ela foi super solícita, assim, foi muito... Solícita. Foi muito gentil. Ela ficou meia hora tentando entender por que a gente tava pedindo pra... Não fazia sentido, por mais que eu explicasse pra ela. Mas... põe a camisa, Eloir. Põe a camisa, Eloir. Com aquele sotaque e tal, por causa da fonética, mas foi uma situação bem engraçada. E foi isso, eu ensinei o português pra ela ali em 5 minutos. Então foi uma situação muito... que teve um destaque muito grande. Agora, já que a gente começou a falar dessas histórias malucas, desses rolês malucos aí que a gente... Vocês não vão acreditar, cara, que esse maluco fez no final de ano em Poços de Calda. Poços de Calda foi uma situação atípica, digamos assim. Foi algo totalmente fora da expectativa. Poços de Calda, Réveillon. Foi de 2014, se eu não me engano. 2014 para 2015, se eu não estou enganado. Dominou a cidade inteira. Todo mundo ficou conhecido na cidade como o gringo. Cara. Pois é, porque na ocasião, assim, eu comecei a falar inglês com... Vamos dar um contexto para isso. A gente saiu para passar uma festa de Réveillon em Poços de Calda, alguma coisa diferente e tal. Estamos lá curtindo, conhecendo a cidade. As baladas, começamos a beber um pouco mais. Pois daí nesse clima. E aí chegamos numa festa de fim de ano, uma festa dentro de uma mansão chamada Casa Salles. E foi onde a gente já tinha bebido um pouco, né? E o que aconteceu? Eu comecei a falar inglês com o Eloir, que é o nosso amigo em comum. E durante essa situação as pessoas passavam e falavam, olha, o cara é gringo, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar nesse personagem, vou encarnar esse personagem. E aí foi onde eu comecei a fingir que era gringo na festa.
E todo mundo acreditou, todo mundo. Tanto que eu cheguei até a conhecer o filho do prefeito, e ele falou que me apresentar para todo mundo que ele conhecia e coisa e tal. Então foi uma situação muito engraçada. Não foi só o filho. A dona da escola de idiomas Wizard, cara, começou a trocar ideia com você lá. E não identificou que eu era brasileiro de fato. Não, e o pior, cara, você falando assim, você acabou dando um nó na mulher, a mulher não conseguia te responder já, mas ela não conseguia progredir na conversa. Eu nem sei se é a mesma dona hoje em dia. Eu não sei se foi o efeito da bebida também, pode ter sido. Te deixou, tipo, mais fluente, né? Ou prejudicou a audição dela também, não sei se é a mesma moça que tá hoje na filial de Poços de Caldas, mas, enfim, foi uma situação muito engraçada. Foi muito engraçado porque eu conversei em inglês com ela e, assim, ela respondia algumas coisas, outras ela ficava meio em dúvida sobre o que eu tava falando e foi bem engraçado, assim. Não, cara, mas me conta desse dia aí. Você ficou com um monte de garota por causa disso, não foi? Então, foi uma situação inusitada, porque eu não... A partir do momento que eu encarnei o personagem, eu não falei mais nada em português. E não sei se é algum tipo de fetiche, fantasia, não sei o que se passou ali, mas eu sei que todo mundo com quem eu conversava ficava encantado pelo fato de estar falando com um gringo ali em Poços de Caldas. Então, pra eles, pra todo mundo assim com quem eu tive contato, foi uma realização. Assim, conta como que era a abordagem, como que funcionava. Não tinha muita abordagem. Não, é muito engraçado. Não tinha muita abordagem. Você ficava lá conversando com o Eloy. Sim. Daí de repente a mina passava atrás assim olhando e falou, nossa, aquele cara é gringo, será que sei lá o que, né? Porque você ficava lá conversando. Daí de repente a menina parecia curiosa assim e tal. Daí... Algumas falavam uma meia dúzia de palavras em inglês e tal, e demonstravam um certo interesse. E aí era onde a gente tentava fazer aquele intercâmbio cultural. Então ela tentava falar um pouco de inglês, eu tentava falar um pouco de português e a gente ia tentando se comunicar. E às vezes o amigo nosso servia como tradutor e deu aí várias situações malucas, engraçadas. Que são praticamente a cidade toda caiu nisso daí, cara. Basicamente. Mano, como é fácil enganar o brasileiro, né, cara? Meu Deus do céu. Eu não digo nem que é fácil, eu acho que as pessoas ficaram deslumbradas com uma certa facilidade. Tanto que no dia seguinte eu andava pelas ruas e as pessoas falavam, olha lá, o gringo da festa, tal, não sei o quê. E era onde eu tinha que, por exemplo, eu tava conversando com você e o Eloy em português, e era onde eu tinha que voltar pro inglês para entrar dentro do personagem, e as pessoas vinham falar comigo e eu voltava a falar inglês e coisa e tal. Não, a gente teve outro dia lá que a gente colou numa balada, a gente tava na fila, tava lá uma fila gigante, de lá esperando, o dono da balada saiu da balada e falou assim, não, vocês podem vir aqui, vamos passar na frente de todo mundo, não. Sim. Então realmente, como vocês podem ver, o inglês abre portas, literalmente ao pé da letra. Foi muito engraçado, porque, assim, são coisas que a gente não espera que aconteça. Porque embora eu estivesse falando inglês, mas eu estava sendo eu mesmo. E aí, foi como eu falei, as pessoas ficam deslumbradas e coisa e tal. Conheci um gringo e tal, não sei o quê, e o cara era simpático, o cara era divertido e tal. E era onde conheci o filho do prefeito, ele quis me apresentar para um monte de gente, amigos dele e coisa e tal. Tinha esse cara que era um dos gerentes, não sei, da balada onde a gente ia frequentar, e também colocou a gente para dentro. Então, é uma série de situações assim que... Mano, a gente tomou a cidade, cara. Foi esse negócio de gringo, cara. Sim. Foi engraçado. É engraçado até hoje. É engraçado. Eu não sei se foi coisa específica daquela época, daquele tempo. Não sei se hoje em dia também as pessoas iam cair nisso. Eu vejo que tem algumas pessoas que ficam um pouco deslumbradas com essa questão de conversar com alguém de fora.
Mas, assim, como a gente também está vivendo um momento um pouco diferenciado aí, não dá para mensurar da mesma forma, mas eu acredito que, dado o contexto e o ambiente, eu acho que seria a mesma situação hoje em dia. Não sei, cara, não sei. Eu acho bem difícil acontecer isso, cara, porque... Foi uma situação meio maluca, né? Foi espontâneo. Quando as coisas são espontâneas... Isso é uma coisa que ninguém pode reclamar, a falta de espontaneidade, porque realmente ali transbordou até. Então, sei lá, cara, vamos partir pro... a gente já falou o que eu queria falar, que essa história é maluca. Aí, tipo, aqui tem, tipo... Me fala aí, então, como que a tua rotina, vai contando aí meio por cima. Você trabalha na prefeitura, mas você também dá aula, tipo, como que é? Conta aí. Sim, exatamente. Atualmente, aliás, eu tenho um emprego na prefeitura e eu também exerço a função de professor particular de inglês. Então, o que acontece? A rotina referente à aprendizagem de inglês, o que eu recomendo para qualquer pessoa é que tenha uma prática diária. Não importa se é 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, mas a pessoa precisa ter algum tipo de rotina, prática diária envolvendo o inglês. Tem coisas que eu costumo falar que mesmo que eu quisesse, hoje em dia eu não conseguiria esquecer, porque está tão enraizado que de fato eu não esqueço mais. E durante os períodos da tarde, da noite, é onde eu dou uma atenção especial aos meus alunos particulares e procuro desenvolver cada um de uma forma bem específica mesmo. Então, cada horário que eu reservo é um horário para um aluno só. Trabalho as necessidades daquele aluno com base no objetivo que ele tenha. Então, a aluna que quer ir para os Estados Unidos para trabalhar de au pair, a gente trabalha daquela forma. A aluna que vai fazer uma prova de mestrado, a gente trabalha daquela forma. Então me permite trabalhar com ele de uma maneira muito individual, que provavelmente numa escola de idiomas eu não conseguiria. Assim, você tem alguma inspiração, alguém que, tipo... te inspira, vamos dizer, que te dá um incentivo, que você se espelha? Eu acho que no campo do inglês, atualmente, tem várias personalidades, tanto no YouTube como no Instagram, redes sociais, que muitas pessoas admiram e seguem e que são desse nicho do inglês. Uma pessoa assim que representa bastante assim, nessa questão de professor e ser empreendedor e coisas do tipo é a Karina Fragoso do English in Brazil, porque ela é formada, ela é inclusive embaixadora do Google na gestão de educação no YouTube. Então acho que é um patamar muito grande a ser atingido por uma brasileira. E realmente, assim, no quesito produção de conteúdo, esse tipo de coisa, ela realmente é alguém que eu posso citar como fonte de inspiração para essa faceta profissional. Pô. O que você ensinaria a você mesmo quando criança? Guarde dinheiro a partir de agora. Eu acho que isso vale para qualquer pessoa, não só para mim mesmo quando eu era criança, mas acho que educação financeira é uma coisa muito importante. Mas, assim, acho que referente ao inglês, eu diria que eu aprendi tudo no tempo devido que eu talvez devesse ter aprendido. Então, eu não teria começado nem antes nem depois. Acho que tudo se alinhou de maneira satisfatória para o resultado que eu consegui obter hoje em dia. Uma curiosidade, assim, qual foi o lugar mais longe que um aluno seu chegou? Você lembra? Chegou não, que chegou é meio profissional, essas coisas. Mas assim, fisicamente, qual o país mais longe assim que ele foi? Que um aluno meu tenha ido? Tenha ido. Olha, tem uma das minhas alunas, ela acabou se tornando uma amiga, assim, que é a Suelen, até uma amiga nossa em comum.
A amizade que eu desenvolvi com ela foi porque a princípio eu era professor dela, posteriormente ela foi minha primeira aluna particular e hoje em dia a gente tem amizade. Não sei exatamente quantos países ela já visitou, eu sei que ela já foi para os Estados Unidos, foi para o, acho que Chile, não sei mais algum outro que ela tenha ido. Mas, assim, alunos que começaram comigo no Brasil, acho que ela se destaca, assim. E tem as alunas que eu mencionei só que já me conheceram como professor e elas já estavam na Inglaterra. Então, acredito que... Então, tipo, elas tiveram aula com você lá na Inglaterra? Sim. Online, é isso? Sim, exatamente. Elas já estavam lá e... Sim. Mas elas não têm curso lá? Tipo... Não, então, tentaram fazer um curso, não se adaptaram e coisa e tal, e começaram a procurar nas redes sociais professores, na internet, coisa e tal, e o meu perfil chamou a atenção delas. Então foi onde elas chegaram à conclusão. Então elas foram lá sem saber nada? Sim, basicamente não sabiam muita coisa e ficavam perdidos, porque às vezes precisava desempenhar uma tarefa, uma função. Caraca, mas que maluco! Pois é. Caraca, como assim, coisa cara? maluca. Mano, mas porque assim, agora meu preconceito, né? Uhum. Ou a pessoa sai para aprender o inglês, estudar lá fora, ou ela já sabe alguma coisa e depois aprende no meio do caminho. Mas a quantidade de gente que vai sem saber nada, ela é muito grande. Tem muita gente que vai para desempenhar todo tipo de trabalho que eles não querem ter. Mas aí ele vai lá, mas ela não vai com um contrato com uma escola para aprender. Nem sempre as pessoas já vão com algo definido. Tem muita gente que vai com a cara e com a coragem. E aí, quando chegar lá, vai tentar arranjar algum emprego nas mais variadas áreas. Atendente, faxineira, cozinheira, limpador de banheiro, pedreiro, qualquer coisa que as pessoas de lá não querem desempenhar essas funções, então acabam contratando estrangeiros para desempenhar essas funções. E muitas vezes as pessoas saem daqui sem ter um contrato ou algo definido e vão só contratar. Mas não é exigido um básico assim... Depende do tipo de visto que a pessoa tira. Se a pessoa tirar um visto de lazer, propriamente dito, ela não precisa de um visto inicial. De lazer, ela não precisa propriamente de nenhuma comprovação. Aí, se posteriormente ela resolve morar lá, arranjar um emprego ou estudar, legalmente ela precisaria mudar o tipo de visto. Mas, a princípio, ela pode ir simplesmente para viajar 1 ou 2 semanas e, nesse meio tempo, acabar arranjando algum emprego lá. Assim, pelo que você tem vivido, suas experiências, qual que é o país mais difícil para... porque tem muitos fatores a serem considerados, né? Tem o período agora de pandemia que a gente vive, mesmo pré-pandemia... acho que após os ataques terroristas, os Estados Unidos é um país que muita gente almeja, mas que ao mesmo tempo eles aumentaram o nível de segurança, a burocracia, esse tipo de coisa, então dificultaram um pouco. Agora os países mais fáceis, por exemplo, eu poderia citar Irlanda e Canadá, que são países bem receptivos com pessoas de fora. E a Irlanda tem uma burocracia bem mais leve no que diz respeito à documentação. Como que é fazer faculdade depois de velho? Cara, assim, muita coisa eu ficava de saco cheio. Porque é sério. Mano, eu fico imaginando se... É porque faz pouco tempo que você fez, não foi? Eu comecei em 2017. 2017? E aí era licenciatura. Em letras. E aí eram 3 anos, aí eu terminei em 2020. E daí você tinha quantos anos mesmo? Estou com 36 agora, eu tenho que fazer as contas. Estamos em 21. Já tinha 32. Tinha mais de 30, vai. 32, vai. E assim, tem muito comportamento assim que você olha e você pensa, nossa... Gente que interrompe a aula por causa do ego. Tipo, a professora acabou de explicar uma coisa. A linguística envolve o estudo das variações do idioma. E aí a pessoa levanta a mão só para se mostrar isso em toda a aula. Professor, então o que você está dizendo é que a linguística envolve as variações do idioma?
A pessoa interrompe a aula para perguntar uma coisa que a professora já acabou de explicar. Então tem muita coisa assim referente a ego, esse tipo de coisa que me deixava meio... porque, assim, né, a gente tem que entender que cada um tá na tua fase, né? Sim, mas eu com 24, 23 anos não era tão... Não, tudo bem, né? Tudo bem, mas também já era outra época. Mas assim, você fez pra quê? Por quê? Fiz letras. Mas você fez qual objetivo? Eu fiz com o objetivo de alavancar essa questão de professor, porque como eu falei, eu já exercia a função de professor de idiomas, mas se, por exemplo, eu visasse dar aula numa faculdade, eu precisaria de uma formação legal para isso. E você pretende dar aula em faculdade ou mudaram seus planos depois? Então, o que essa experiência na faculdade me ajudou? Eu fui responsável pela... Como é o nome? Me fugiu o nome. Monitoria. Eu era responsável pela monitoria do inglês. Então, por exemplo, quem faz o curso de letras, isso eles não falam na matrícula, em nenhuma faculdade, mas tem que entrar pelo menos com um nível básico de inglês. Porque toda a formação de letras ela é em 2 idiomas, ou inglês português ou inglês espanhol. Como a maioria é inglês português, então você tem que entrar pelo menos com o básico de inglês, porque as matérias de inglês são lecionadas em inglês e são coisas muito complexas. São coisas que você não aprende em curso de inglês. Você já tem que saber antes para chegar lá e entender aquela matéria complexa. E 90% da minha turma ficava boiando. Não entendia nada que o professor explicava, porque explicava em inglês. E aí era onde eu ficava responsável pela monitoria. Era onde as pessoas que tinham dúvidas chegavam um pouco mais cedo do que o horário da aula e eu explicava. E às vezes eu explicava em inglês, às vezes eu explicava em português para facilitar um pouco o lado deles. E assim, me deu uma experiência, assim, me deu um olhar de como é dar uma aula para a faculdade. E assim, meu ponto de vista pessoal, eu achava que os professores complicavam bastante uma coisa que não precisaria ser tão complicada. Igual, por exemplo, peguei o mesmo material que eles usavam nas aulas, eu montava minhas aulas, porque eu não tinha apoio, entre aspas, então eu montava as aulas da monitoria, aplicava atividade, corrigia, tudo como se fosse uma aula normal, e isso me rendia desconto na mensalidade, lógico. Mas me ajudou bastante, assim, nessa questão de ter o ponto de vista de estar inserido no contexto. E aí, igual eu falei, muita coisa eu achava que eles complicavam desnecessariamente. Em vez de ir por um caminho assim, eles davam uma volta toda para chegar naquele resultado, e era onde muita gente acabava ficando confuso, desanimava. Por isso que eu não gosto de inglês, eu odeio inglês. E por causa Mas você acha que isso era de má fé ou porque eles realmente não tinham uma pedagogia ou um método Cara, realmente assim, mais dinâmico, né? Porque você que dá aula todo dia da semana, você tem uma renca de aluno. Um monte, você já está mais que acostumado, você desenvolveu. É uma coisa que, cá entre nós, também é uma coisa que você teve que desenvolver, porque isso faz você pagar as contas, é a tua sobrevivência fazer isso. Quando o professor vai estar lá, qualquer tipo de aula que ele der também não vai exigir também dele um desenvolvimento, ele não está matando um gato por dia. então, é onde eu te falo que às vezes tinham professores lá que recebiam, sei lá, 10 mil, 15 mil por mês de salário. E para eles realmente tanto faz, se o aluno vai ser aprovado, não vai, coisa e tal. Só que eu vi que tinha gente que às vezes ficava em exame que não era uma pessoa tão, assim, desinteressada ou devagar ou coisa do tipo. É porque talvez a metodologia não atraía, não ia. Todo mundo que eu vejo falar que não gosta de inglês é porque teve algum tipo de trauma com algum professor de inglês. Não é gratuito. Não gosto de inglês porque não gosto de inglês. Não. Quando eu estava no 6º ano, o professor foi estúpido porque eu não entendi tal coisa. Ou quando eu estava no ensino médio, aconteceu tal coisa. É uma questão, também não é só inglês, né? Qualquer coisa. A estrutura de uma sala de aula no Brasil, ela
Não sei, eu tô falando isso da nossa época ainda, né? Sim, mas É bullying, Sim. não é só inglês, você fala qualquer coisa errado, sei lá, diferente, Porque todo assim, mundo dá risada, isso oprime a pessoa e ela aí que tá, ó, é uma reação em cadeia, porque ó, como a gente falou a respeito da gringa, ela ficou indignada de eu ter que aprender inglês num curso à parte. O que acontece? Eu tive que fazer estágio quando eu estava no ano final da faculdade. E 90% dos professores da rede pública, eles não sabem inglês. Mas eles estão habilitados a dar aula de inglês. Porque, aí foi onde eu te falei da reação em cadeia. O pessoal que entra na faculdade, eles não entram sabendo que eles precisam pelo menos do Não, mas básico de inglês. calma aí, desculpa te interromper, agora me explica, tipo, 80%? Como assim? Tipo, Não sabe. Não, mas assim, todo aluno que se forma em letras, ele está Habilitado a dar aula de inglês, mas ele Como não sabe assim? inglês. Ele não sabe Não inglês. estou entendendo. Todo mundo que se forma em letras... Que como eu falei, letras tem duas formações, inglês e português ou inglês e espanhol. Tá, mas assim, mais especificamente, quem é formado em letras Pode dar aula de inglês e de português. são essas duas matérias que pode dar. Daí Sim, dentro, a menos que a pessoa se forme em mas aí inglês e dentro espanhol. dessas duas matérias é tipo literatura, redação, sei lá. Filosofia, um monte de Gramática, coisa. essas coisas. Exatamente. Tanto do inglês como do português. Dos dois. E 80%... Porra, mas nem português os caras sabem falar, mano. Então, foi onde eu te falei que Foi onde eu te falei que, assim, não é que eu encontrei um desconforto, mas algumas pessoas com quem eu ia fazer estágio na escola pública já ficava meio sem graça. Ah, eu não sei falar inglês. Eu falava, tá, eu trabalho com isso já tem 20 anos. E aí, tipo, a pessoa ia passar alguma coisa na lousa, eu tinha que ver no livro, eu tinha que ver no tradutor antes de passar, porque eu não sabia. E aí, tipo, mas está habilitado para isso. O diploma habilita a pessoa para isso. Mas então tem alguma coisa bem errada nesse critério aí, desses cursos, né? Então, É uma coisa bem errada. Foi onde eu te falei. Até porque se o cara não sabe falar, como que ele... Mal e mal ele vai conseguir ter uma dinâmica, uma pedagogia, um método para ensinar. Ó, supondo que você vai dar aula de inglês. Como que você vai começar a dar aula de inglês se você não dominar aquilo com certeza? Eu não tenho nem ideia por onde Como que começar. eu vou falar a respeito de fotografia se eu não tenho uma formação, uma vivência para isso? Como que eu vou falar, ó, qual ângulo que você tem que colocar a luz e coisa e tal, e a edição e o foco? Como que eu vou falar isso? Eu não sei. Então é a mesma coisa do inglês da escola pública. Tem gente que se interessa e vai fazer um curso à parte, mesmo depois de formado. Beleza. Mas durante a formação, igual eu falei, muita gente não sabe. Porque o que acontece? Quando você faz a matrícula na faculdade de letras, você precisaria pelo menos do básico do inglês. Pelo menos uns 6 meses de inglês ali para você conseguir se virar. Isso não é falado. E todo mundo vai, assim, virgão de tudo referente a isso. Chega lá, o professor está falando de inglês do começo ao fim da aula, e são temas complexos, fonologia, sonoridade das palavras e coisa e tal. Como que você vai se virar com isso se você não entende? Então você tipo, fica naquela, só copia algumas respostas de alguém que sabe mais. No meu caso, eu passava a resposta para todo mundo. Então, tipo, o pessoal... era aprovado. Tipo, na prova, qual é a resposta da 3 aí? Olha aqui. Eu terminava em 5 minutos a prova e o pessoal ficava 2 horas fazendo. E aí, tipo, ao final do curso, como eles têm a nota necessária, não ficou de exame, então eles estão aptos para isso. Mas na prática, dizer que eles poderiam dar aula de inglês, eles não podem. Porque eles não sabem. Se eles não sabem para eles, como eles vão passar isso para alguém? É bem preocupante, né? Bastante. Pensando isso daí. Bastante. Dessa forma. E era onde? É porque assim, eu acho que se na grade curricular não tem pessoas habilitadas, então é melhor não ter. Porque você está gastando tempo daquele aluno, daquela pessoa. Então,
Se não tem, então melhor não ter nem aquele tempo para isso. Então ele se dedique a coisa que realmente vai... Por isso que eu falei a respeito do meme lá, que muita gente fala, videogames ensinam melhor inglês do que as escolas públicas. Porque justamente ali, se você tem interesse com videogame ou com música, você realmente aprende. Era melhor então, sei lá, o adolescente está jogando videogame em casa. Ver vídeo no YouTube. Tipo, vendo quadrinhos. Também. Qualquer coisa, é válido. Só que aí que tá, chega lá na hora, é professor que pronuncia errado, que não sabe o significado de palavra. E aí? Mas ele tem um diploma que qualifica ele como apto para aquilo. Realmente, essa questão de diploma no Brasil é... E era uma coisa que eu notei desde quando eu já dava aula em cursos particulares de inglês e eu sempre dei aula muito para adolescente. Então, muitas vezes eles chegavam para mim, professor, a professora da escola ensinou isso e isso, tá certo. Eu falava, não tem nada a ver isso aqui que ela falou. Isso aqui é isso, isso e isso. Eu voltei lá, ela falou que você tá errado. Eu falei, manda ela vir falar comigo. Eu duvido ela vir me corrigir isso e ter algum embasamento para falar que eu tô errado. Então, eu lembro pelo menos umas 5 situações que aluno veio com matéria da escola assim, não tava entendendo bosta nenhuma. E aí eu peguei, ensinei ali, expliquei em 5 minutos. Ele saiu entendendo e a professora da escola ainda falou que eu estava errado. Eu falei, beleza, manda vir falar comigo. Mas também tem esse problema que a gente vive na educação, nas escolas, que é passar no vestibular. Às vezes eu sentia muito isso, você decorava as coisas para passar nas questões do vestibular. Mas saber de fato você não sabe. Você não sabe nada, você decora aquilo dali. É a mesma coisa com o inglês na faculdade. As pessoas decoram determinadas respostas, mas saber elas não sabem. Mas depois do diploma nas mãos elas não sabem. Daí pega o diploma, daí surgiu uma vaga ali. Surgiu um concurso público, por exemplo. 40 horas semanais para professor de inglês. Não estou fazendo nada, vou fazer esse concurso aqui e ver o que dá, né? E aí você... tá lá. Passou no concurso, você está apto, respondeu 2 questões de inglês lá no concurso, certo? Beleza, você passou, você pode ir. É realmente ridículo, né, cara? E foi o que eu falei, não é a maioria que fala inglês, é a maioria que não fala inglês. Então como que você vai distinguir isso? Sendo que já é uma cultura que vem de décadas. Não tem como. Mas você não consegue nem pensar numa probabilidade como no mundo, assim, o que seria ideal para acabar com isso? Uma mudança lá de cima, o que é? Cara, assim, para começo de conversa, eu já comecei a achar que deu tudo errado quando passou a ser esse ensino sequencial que ninguém repete de ano, nenhuma matéria. Então isso por si só eu já fui totalmente contra, porque... você só está passando por conta da idade que você tem. Não é porque você está apto, não é porque você sabe separar uma sílaba ou escrever de maneira adequada. Hoje em dia, basta você olhar em rede social o tanto de coisas erradas que as pessoas escrevem. E aí, não é que você é o chato que repara nisso. É porque, na realidade, ninguém sabe, ninguém quer saber. Passou na escola desse jeito, concluiu o ensino médio, alguns até têm faculdade e não sabe separar uma sílaba, por exemplo, não coube numa linha, vai escrever na outra, escreve tudo errado. Às vezes com corretor no celular as pessoas escrevem errado, então é uma reação em cadeia, é um efeito dominó. Então, para mudar isso agora, é uma coisa que, assim... os governantes, eles não querem as pessoas instruídas. Isso seja esquerda, direita, qualquer um. Eles não querem pessoas instruídas. Porque pessoas instruídas passam a questionar. O que eu vejo. Daí agora a gente vai entrar numa área polêmica, né? Desce mais uma breja. Pega uma breja lá, vai. Que agora vai ficar mais interessante. As pessoas estão muito mais preocupadas em ficar dialogando e falando de questões
filosóficas, políticas, falando de ideologias. Ideologia, não, porque eu sei o que é o comunismo, eu sei o que é o capitalismo, o nazismo, eu sei o que é, você é fascista, você é sei lá o que. Você é de direita, você é nazista, você é de esquerda, você é comunista. E é só aí elas ficam o dia inteiro gastando o tempo delas falando dessas coisas ideológicas ou de costumes, de sei lá do que. De como era nos anos 70, nos anos 80 e coisa e tal. Não me zoavam de negro, mas me zoavam de várias outras coisas. Eu era um cara mais merda. E todo mundo é zoado na escola, né? Infelizmente é assim. Não é porque é gordo, porque é alto, porque é orelhudo, porque não sei o que, é porque é negro, é porque é afeminado, por qualquer coisa. Porque você fala de um jeito, porque você fala de outro. Porque você gesticula, porque você usou camisa rosa, porque... Então, isso sempre teve, velho. E assim, uma coisa bem, assim, que eu vi num dos vídeos do Copini, o mundo não te deve nada. Então você não tem que buscar aceitação. Você não tem que... todo mundo tem que me aceitar como um negro e não pode ter... Não, velho, vão ter pessoas que vão ter preconceito com você porque você é negro, porque você é alto, porque você é gordo, porque você é magro, porque você tem dinheiro, porque você não tem dinheiro, porque você bebe Budweiser, porque você bebe cerveja Sol. Você bebe Itaipava, porque... Porra, Itaipava não dá também, né, cara? Você bebe Império, sei lá, qualquer que seja, velho. Então as pessoas vão procurar um motivo para te atacar. E o que eu tava falando, o que a gente tava falando é que se desperdiça muito tempo falando dessas causas, dessas ideologias, como eu fui oprimido, tudo isso, e as pessoas esquecem de vencer na vida, de batalhar por uma coisa. Próprio. Porra, velho, para de ficar falando dessas coisas e vai aprender a escrever bem o português, vai aprender a falar inglês, isso... Ou qualquer outro idioma, alemão, italiano. Sei lá, se dedica a alguma coisa, entendeu? Alguma coisa que vai produzir alguma coisa... De valor. Deixar um legado. Não só para a sociedade, mas para você mesmo. Ou para um filho, ou para a família. Tem alguma coisa interessante, alguma coisa para contar para os outros. Né? Realmente. E aí é onde, igual por exemplo, a faculdade de letras, por ser uma faculdade de humanas, então tem muita essa coisa polarizada também, de muita gente que é de esquerda, e aí a minoria que é de direita que está nesse meio, e tem muita feminista, então tem muita coisa assim que você acha um ambiente hostil por bobeira. Não era melhor as pessoas, em primeiro plano, estar se dedicando a ser um professor bom? Exatamente, é o que eu penso. Daí em segundo plano você pensa, temos todas essas questões sociais e tal. Agora depois que a gente é bom naquilo, realmente bom, agora já estou no nível que realmente dominei aquilo. E vamos falar de outras coisas. Vamos falar mesmo das estruturas do governo, de como que as coisas funcionam. E nessa visão você vai ver que não tem ideologia. Então, não existe. Mas é que tá. Isso é uma das coisas mais úteis assim que eu aprendi na faculdade de letras. Não existe uma comunicação sem ideologia. Realmente, por mais neutro que você tente se manter, ou por mais que você procure consumir um conteúdo mais neutro, tudo tem uma ideologia nas entrelinhas. Seja de direita, de esquerda. Não só ideologia, mas capitalista. De costumes. Isso é uma coisa intrínseca. Ou é religião, ou é ideologia, ou é cultural, ou é regional. Sim. Sempre vai ter, porque gênero, ou de a visão racial. do mundo está atrelada a outras pessoas que estão ali e você vai absorvendo aquilo, né? Sim, mas igual, por exemplo, eu sou um conjunto, você, qualquer pessoa, nós somos um conjunto de vivências e experiências, e como a gente experimenta o mundo, é como a gente vai externalizar isso. Então, por exemplo, eu na minha figura de professor, de repente, se eu fosse um desses caras bitolados, eu ia chegar numa sala de aula e falar contra o feminismo. Não, porque o feminismo é isso, é aquilo outro, e parari, e parará.
Isso tem a ver com inglês? E a tua aula de inglês, né? Então, o que isso tem a ver com inglês? Tá, e se por acaso você não ensina teu inglês... E fico metade da aula falando disso. E daí aquele aluno que precisava do inglês para conseguir um trabalho melhor, tem um vestibular também, uma oportunidade melhor, sei lá o que, ele perdeu o foco dele, perdeu o interesse no inglês para falar de outras coisas. Daí depois ele vai culpar o sistema de novo. E aí você vê que é não consegui porque é desigual, porque há racismo, porque não privilegia sei lá o que, privilegia nego de sei lá do que. Porra, velho, mas tá, beleza, existe isso. Mas que tal você se preparar para romper um pouco isso? Então, eu não tenho nada contra a escola tocar nesses assuntos, mas em aulas que sejam talvez pertinentes a esses assuntos. Igual, por exemplo, não sei se tem hoje em dia ainda, mas na nossa época tinha estudos sociais, ou então na aula de filosofia. De repente essas aulas sejam mais específicas para isso, mas tipo, tentar isso aqui é a esquerda, isso aqui é a direita, isso aqui é o feminismo, isso aqui é o machismo, isso aqui é o racismo, isso aqui é o comunismo. Então, tentar expor de um viés histórico, mas sem um viés de favorecimento para um lado ou para o outro. Expor, isso aqui é desse jeito, isso aqui é uma cerveja. Tem trocentos tipos de cerveja, mas esse aqui é uma. Então, eu seria a favor, de repente, mas não, por exemplo, numa aula de geografia, ou numa aula de ciências ou de inglês, um professor, tocar nesses assuntos de maneira aleatória, num contexto nada a ver. E assim, igual eu falei, essa progressão continuada, que foi onde iniciou essa parte do assunto, o que acontece? As pessoas não sabem ler, as pessoas não sabem interpretar texto. Então você vê muita gente que você coloca aqui, por exemplo, da escolha dos melhores grãos e não sei o que. Mas isso foi feito do que mesmo? Ou então, por exemplo, você anuncia, estou vendendo essa câmera aqui, valor é tal, interessados em entrar em contato no telefone tal. Mas você está vendendo? Mas quanto que é? Mas como é que eu faço para comprar? Você já deu todas as informações ali e a pessoa ainda está perguntando porque ela não leu, não interpretou, não fez nada. Então, você está criando pessoas... Assim, a palavra é meio pesada, mas você está criando pessoas desmioladas. O sistema cria pessoas desmioladas porque isso é vantajoso para um viés político. São pessoas que não vão chegar lá na frente e questionar. As pessoas vão preferir assistir um Big Brother e sei lá quantos milhões votar na saída do fulano X do Big Brother do que de repente votar num impeachment ou num candidato que favoreça esse ou aquele ponto de vista. E vendo assim, a minha visão é que muitas pessoas tiram conclusões a partir de outras pessoas. Também. Então elas têm um atalho. Eu já sei o que aquele cara vai falar. Então, o que ele decidir, eu vou decidir também. Já tem meu aval, já está validado. Sim. Nem procura saber se dentro daquele contexto, aquela opinião do cara realmente é válida ou não. Já cheque em branco, cara. Você é top. Ou então eu chego aqui pra você e pergunto, o que você acha daquela vacina do Covid que vem da China? Você acha que a gente vai virar jacaré, mano? E aí, você fala zoando, não, eu acho que é perigoso, velho. Não, sem saber porra nenhuma, já chega... Então... não, vamos virar... Não, perigoso, cara, é realmente... Você vai virar o Godzilla, velho? Eu vou... perigoso. Dali, não, é porque tudo que é de chinês é ruim, então. Tudo que é chinês, porque o chinês que criou o vírus, tudo isso, não, mano. Tem sentido isso aí que você tá falando, velho. Não, é mesmo. Não, porque o chinês, cara, trouxe todas as desgraças pro mundo, o chinês é culpado de tudo, e o brasileiro é top, velho. Nossa, é mesmo, velho, eu não tinha pensado nisso. Então, é esse negócio de você não faz o exercício de pensar por si próprio. Você não pode abrir um Google e pesquisar ou ir atrás de informação. A vacina chinesa tem
tem quanto de efeito colateral? Tem quanto, quais são os efeitos Não, e colaterais? outra, né? Tipo, não é porque uma pessoa que, sei lá, você tem a tendência a gostar daquela pessoa Que você tem que seguir que aquilo. tudo que ela falar, todas as opiniões, Você tem que seguir ela tá certa, religiosamente ela tá ali. certa, não é Sim. isso. É porque, não, sei lá, gosto de tal pessoa, acho legal, assim, no geral, o que ela fala. Aí, tipo, no dia que ela fala uma merda, você não pode discordar. Sim. Porque você tá tão rendido naquela pessoa, parece Sim. que você tá enfeitiçado. Realmente. Cara. Ela te dá um tapa na cara, você vai falar, não, legal, puta, bacana. Porque assim, as pessoas às vezes esquecem, e isso eu vejo até na faculdade, por isso que eu falo essa questão de eu ser o mais velho. Eu acho que dos homens eu era o mais velho da minha sala. É uma coisa que, assim, o pessoal faz TCC, aprende o que é uma metodologia científica, mas prefere acreditar em coisas que não são científicas. Então, por exemplo, um exemplo assim, coisa que eu já questionei a respeito de pessoa que era esquerdista ou mina que era feminista. Eu falei, mas tem documento aqui, igual, por exemplo, mais especificamente do feminismo. Uma das figuras que elas veneram é uma escritora chamada Simone de Beauvoir. E ela abusava das alunas dela. Ela era professora numa escola na França e ela abusava de alunas menores e ela entrou inclusive com um pedido... Tipo, era pedofilia, é isso? Sim, porque eram alunos de 14, 15 anos e ela seduzia. E ela fazia homenagem com o cara que era o marido dela. E aí foi onde existe documento comprovando que ela entrou no parlamento francês com um pedido para baixar a maioridade com a qual o consentimento sexual era permitido. Que acho que na França na época era 17 anos, então ela queria baixar para 13, 14 anos. E aí, tipo, quando você questiona, mas e quando a Simone de Beauvoir entrou com esse pedido no parlamento francês? Mas qual que é a fonte? Eu falei, tá aqui a fonte, ó. Não, mas isso aí, você quer desmerecer um movimento inteiro por causa de uma coisa? Eu falei, movimento inteiro? Então, não é um movimento inteiro, é só uma atitude da... Eu falei, mas você vê como é contraditório? Se fosse um cara que fizesse isso, vocês iam estar falando macho escroto, isso e aquilo, mas é uma mulher e é uma de vocês passam um pano. Então, ou a regra vale pra todo mundo ou não vale pra ninguém. Não, até porque, assim, nem conheço essa mulher maluca aí. Depois você pesquisa aí, Simone de Beauvoir. Já ouvi falar, já, nessas conversas. Mas assim, mas será que... Tá, beleza, é uma canalha do cara. Pedofilia pra mim é um bagulho mais escroto que tem. Mas será que não tem uma coisa boa também que ela tenha dito? Pode ter. Então, tipo, uma coisa não anula a outra. Então não precisa ser tão extremo. Eram outros tempos, era outro tipo de coisa, outro contexto. Era um crime também lá, mas... Porra, não é porque ela teve esse pecado, que eu diria que é um pecado, sei lá. E ela vai pagar por isso, que você deve eliminar a opinião delas. Que possa ter sido relevante numa determinada área. Uma área bem específica, você não... Entendeu? Não, sim, mas o que eu bato na tecla é que, igual eu falei, se fosse um homem fazendo isso... Todas as feministas iam meter a lenha sem dó nem piedade, não importa o que ele tivesse feito de bom. É nesse ponto que eu quero chegar. Já em compensação, por ter sido uma das precursoras do feminismo, todo mundo passa pano. Tipo, vira um totem, um ídolo. Sim, intocável. E aí fica lá no pedestal, ninguém vai falar mal dessa pessoa. Vai aquela sujeira pra debaixo do tapete. Assim, não vai esconder, ninguém vai falar não, então, porque esse aqui né, é o melhor, é o mais top de todos, ninguém vai falar mal, ninguém nada. Sei lá que você deve ter estudado semiótica, alguma coisa assim, que tem na faculdades. Todos os cursos de humanos têm isso. Semiótica. É uma necessidade. Coesão e coerência, tudo isso. Porque a linguagem humana, por mais que... E daí você também é um professor de idiomas, também ela não consegue dar significado a todo o sentimento humano. E ela, muitas vezes, ela
achata o significado, simplifica tudo. As nossas palavras, elas não conseguem expressar com totalidade. a totalidade dessa experiência humana, da cultura, da diversidade toda, por mais que existe um vocabulário gigante, rico, não consegue. Foi o que eu te falei a respeito de passar coisas do inglês para o português. Às vezes você não vai simplesmente traduzir, nem do inglês para o português, nem do português para o inglês. Então você tem que entender a ideia. O que a ideia quer expressar? É isso que eu quero falar? Então você vai expressar com essa ideia aqui. E é a mesma coisa com significância e significado de várias coisas. E eu acho que o mundo está cada vez mais trazendo as coisas duais, que é tipo bom ou ruim. Extremismos. Mas opostos. mas a experiência humana não é boa ou ruim. Existe uma infinidade e ruim. Tem uma infinidade de coisas no meio disso, sim, entendeu? Não é só preto e branco, tem um cinza, tem é um degradê, é uma coisa assim, incrível, assim. Se você não fala a favor dos negros, você é racista. Se você não fala a favor dos brancos, você está praticando racismo inverso. Se você não é a favor do feminismo, você é macho escroto. Então são rótulos que as pessoas necessitam muito extremos. Se você não concorda com um, você é automaticamente o extremo oposto. É porque você está colocando o ser humano muito no on-off, que é muito fácil. É muito fácil para as pessoas. Mas isso eu não generalizo, porque generalizações são burras. Sim, mas é um pouco também desse problema da estrutura que você falou, de como que aprende inglês ou não. A pessoa sai de uma faculdade inapta, mas um documento diz que ela é apta. Sim, então você forma as pessoas sem elas saberem ler, sem saber escrever. É isso. A interpretação. Então, grande parte das pessoas não tem nem noção de ler um texto, cara. É onde eu falei, teve gente que fez o curso de letras comigo e eu falo, vocês não prestaram não prestaram atenção na aula de coesão e coerência? Qual que é a coerência disso que você está falando? Disso aí que você quer provar? Onde que está o dado? Onde que está, essa entrevista foi publicada no jornal tal, foi dita por tal e tal. Não, isso aí é só fonte e vozes da minha cabeça. É só uma opinião. Você tem direito a uma opinião. Não, então, essa opinião veio da onde? Sim. Você acha que as pessoas simplesmente acordaram com uma opinião? Não, tem gente elas pegam a opinião de alguém. Sim, também. Ou de um blogueirinho, ou de um youtuber, ou de um artigo de um jornal, tal. Ou de um apresentador de telejornal. A opinião dela vem com um viés de outras. Isso não é ruim, isso é inevitável. Parte de você ter a curiosidade de saber mais sobre aquilo. É inevitável você não ser influenciado por alguém no mundo. Sim. Até porque para você ter o conhecimento daquele fato, alguém te falou de algum lugar em algum lugar. E que não tem aquilo sem viés, seja positivo ou negativo. Mesmo for uma notícia, uma nota no jornal, ela tem viés. Porque a gente sabe que tem editoria de jornal que vai abordar determinado assunto de uma forma. Vai ter um viés. Sim. Só que a pessoa não consegue ler aquilo e entender da onde que está vindo aquela visão. É como se eu estivesse conversando aqui com você sem compreender o campo de visão que você está tendo daí. Eu consigo imaginar, mais ou menos, que você está me enxergando com a cabeça aqui, você está enxergando isso aqui. O plano que eu estou vendo. O plano que você está me vendo. Só que a pessoa não consegue entender o plano que aquela pessoa que escreveu tal coisa, com a vivência dela, a vivência que ela teve para estar falando daquela forma. É a mesma coisa, por exemplo, tô eu de um lado e você do outro. A gente tá vendo um elefante. Eu pergunto pra você, o que você tá vendo? Você fala, eu tô vendo um marfim. E você me pergunta, o que você tá vendo? Eu tô vendo um rabo. A gente tá errado? Não, a gente só tá vendo lados opostos de uma mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Sim. Então, por exemplo, o que você tá vendo? Uma tromba. O que você tá vendo? Uma perna. Mas é parte de uma mesma coisa.
Então, o que falta nas pessoas é justamente isso. A minha verdade é a minha verdade. É a mesma coisa, por exemplo, se eu desenhar um 6 aqui, pra mim é um 6, pra você é um 9. Você tá errado? Não. Eu tô errado? Não. Mas são pontos de vista diferentes. E aí eu vou querer insistir e convencer você, não, isso aqui é um 6, não tem como ser um 9. Mas aí, tipo, se eu for olhar do seu lado, não é que parece um 9 mesmo? Então, é onde eu acho que falta um pouco de empatia, falta um pouco de tentar enxergar... É inteligência, né? Inteligência, porque é muito mais fácil você pegar e incorporar a opinião do outro. Sim. Né? O que o outro tá falando. Muita gente, assim, que eu vejo que reclama a respeito dessas pautas de racismo, de inclusão de gênero e coisa e tal, são pessoas que sofreram muitos abusos com base nisso. E assim, a gente sabe que o mundo é cruel. Só que, assim, você não pode pregar a sua verdade como a única verdade ou verdade absoluta. Porque, como a gente falou, não tem só. Tem vários tons de degradê ali no meio entre o preto e o branco que. Eu vou falar que todo mundo que, sei lá, nasceu no Rio Grande do Sul ou nasceu na Alemanha é preconceituoso? Não. Eu vou falar que todo mundo que nasceu, sei lá, dos anos 70 para trás é machista? Não. Tudo depende de contexto, tudo depende de você ver ali o que se aplica.